Bom, eu sou o Eric Momo, sou um dos proprietários aqui da pizzaria 1900. Todo mundo sabe que a gente está passando uma situação extremamente complicada no mundo com relação ao coronavírus, com a nomenclatura de Covid-19, todo esse histórico que está acontecendo é algo sem precedente e está deixando todo mundo literalmente perdido, com dúvidas, sem o que fazer e alguns até entrando em pânico. Eu acho que a gente tem que tomar medidas, ter precaução, tomar cuidado, se informar, buscar um monte de informação em fontes confiáveis e a gente está buscando fazer isso desde o princípio. E eu estou vindo aqui para tentar conscientizar e passar todas as informações que a gente está tomando dentro do lado da 1900, no que nos cabe nessa situação de crise. Primeiramente, nós somos uma empresa que vende alimento, então com essa responsabilidade, pelo fato de a gente manipular alimento e lidar com isso no nosso dia a dia, já nos obriga a tomar uma série de medidas de higiene. Em São Paulo, a gente tem uma das vigilâncias sanitárias, uma legislação sanitária, uma das mais rígidas do mundo. Então já há uma série de práticas que fazem com que a gente tenha muito cuidado e muita atenção, muita cautela no manuseio dos alimentos, nas áreas que a gente trabalha e na própria higiene pessoal dos colaboradores. Então isso já faz parte da prática do dia a dia de quem trabalha no setor de alimentação. Com essa vinda do Covid e toda essa grande mudança que está havendo, a duração que o vírus tem no ambiente, nas superfícies, no contato pessoal, tudo isso está fazendo com que a gente agregue uma proteção maior, tanto para a nossa equipe como para todos aqueles que frequentam o nosso estabelecimento. Desde os nossos clientes, que são esses que estão expostos, quanto até os fornecedores de mercadoria, que entram e saem do nosso estabelecimento fora de um horário de atendimento. Assim como a gente já segue as orientações da vigilância sanitária em nível municipal para manuseio de alimentos, a gente também está seguindo todas as orientações passadas pelas entidades responsáveis pela saúde pública. Então, todas as nossas condutas no dia a dia são baseadas em informações oficiais dos órgãos competentes e a gente segue isso à risca. Então, nós temos a responsabilidade de propiciar um ambiente saudável, um alimento saudável, tanto para os nossos colaboradores como para as pessoas que frequentam o restaurante ou aqueles que recebem o alimento em casa. E nós estamos há 37 anos no mercado buscando e entendendo essa responsabilidade do nosso papel. Mas não só isso, não só vender um produto com saúde, com qualidade, não só cuidar da nossa equipe, a gente também entende que a gente tem um papel muito importante na sociedade como um todo, ao sermos empregadores. Então, temos hoje uma família na 1900 em torno de 300 funcionários. Esses são os diretos, que trabalham com a gente no nosso dia a dia. Então, temos também aqueles que são relacionados ao nosso negócio de maneira indireta, pequenos produtores que fazem um pequeno alimento, fazem um pequeno ingrediente que a gente utiliza com exclusividade para nós, por exemplo, até grandes empresas que vendem os produtos para nós. A gente sabe que a gente é um elo nesta cadeia e a responsabilidade de nos manter funcionando com a devida atenção, com as devidas orientações, também é uma responsabilidade. Recentemente, o prefeito de São Paulo decretou o fechamento do comércio em geral, mas ele manteve aberto alguns outros estabelecimentos onde estão enquadrados as padarias, as farmácias, postos de gasolinas e restaurantes e lanchonetes. Por que estão abertos? Não é porque a gente quer concentrar as pessoas no nosso ambiente, para que a gente quer ser um grande contaminador, então ninguém é irresponsável, mas a gente tem um ambiente e tem um serviço para a população, inclusive com o delivery, é uma das coisas que a gente mais atende. Há 37 anos a gente vende pizza para fazer o delivery. Então isso faz com que a gente também possibilite as pessoas ficarem em casa. A gente trabalhando, fornecendo alimentação, faz com que as pessoas tenham um pouco mais de tranquilidade nos seus lares, de que a gente pode entregar um alimento e elas se preocupar com outras coisas. Há pessoas idosas em casa que precisam de cuidado de saúde, pessoas com baixa mobilidade, tem profissionais da saúde mesmo que trabalham exaustivamente nos hospitais, segurança, polícia. Então são profissionais que não vão poder interromper as suas jornadas, vão continuar trabalhando, intensificá-las e a gente, como fornecedores de alimentação desse setor todo, se sente também no papel social de continuar atendendo na medida do possível. O que nós fizemos para a nossa equipe? No momento em que a gente tem uma queda no movimento absurda e a gente entende que isso é importante para a nossa brigada, para a nossa equipe, também não ter contato com tanta gente. Imagine que um cliente vai num restaurante, ele fica em torno de 40 minutos a 1 hora, mas o nosso colaborador ele fica em torno
de 6 horas atendendo o público, exposto a várias pessoas diferentes que entram no restaurante e saem constantemente, que vêm da rua e não têm os mesmos hábitos que a gente tem de higiene por obrigação. Nós somos obrigados a lavar as mãos constantemente. O cliente não é obrigado, ele não segue uma legislação para isso. Então, o que a gente pede, inclusive, para as pessoas hoje é criar esse hábito tão simples e que ajuda muito, que é só lavar as mãos com uma maior frequência. Mantenha os ambientes e o local onde você toca de uma maneira mais segura para todas as pessoas que vão tocar naquilo depois. E o que a gente fez para a nossa equipe? A gente reduziu ela a um número mínimo necessário para que a gente possa atender as pessoas que precisam do nosso serviço. Mas antes de qualquer coisa, a gente fez, já logo no início dessa semana, nós afastamos todos os nossos colaboradores que estavam dentro do grupo de risco. Afastamos em que sentido? Primeira coisa, a preservação da saúde e da vida das pessoas. Então, vá para casa, depois a gente vai ver o que a gente vai fazer. Então, nós reduzimos a nossa equipe ao máximo possível, estamos trabalhando de uma maneira extremamente enxuta para que a gente tenha menos gente circulando na rua. Então, como é que a gente considerou isso? Todos aqueles que têm contato com alguma pessoa, um familiar, ou depende de alguém, por exemplo, tem um idoso em casa, mora com os pais que já tem idade avançada, a gente foi elencando aqueles que estão menos suscetíveis a ter problemas com a família, ao provavelmente ou possivelmente ser um eventual portador, né, de algum vírus para dentro de casa. A gente não quer que isso aconteça, então a gente tentou selecionar dentro da nossa equipe aqueles que estão mais dispostos a estarem em ambientes seguros. Aqueles que podem vir por condução própria, aqueles que moram mais próximo, que andam menos na condução pública. Tudo isso foram alguns critérios que a gente levou e que a gente pudesse ter essas pessoas vindo fazer um pouquinho desse papel de ajudar a você ficar em casa. Outras determinações que a gente faz, é muito saudável que a gente chegue no ambiente de trabalho, a gente recebe os amigos, o brasileiro ele é muito receptivo, faz parte do nosso dia a dia, mas os cumprimentos ficaram à distância. E a primeira coisa que a gente tem feito com o nosso colaborador assim que ele entra é lavou a mão. Esse é o nosso cumprimento de hoje. Veio da rua, ele lava a mão antes de cumprimentar qualquer pessoa que está dentro do nosso ambiente, para que isso vire até um hábito mais saudável no nosso dia a dia. Então, mais algumas coisas que a gente tentou propiciar para os nossos colaboradores. Primeiro, a informação correta, oficial, verdadeira. E eu acho que nós como empresários, como vamos dizer assim, líderes que nós somos, cada um, né, no seu dia a dia, a gente tem a obrigação de passar informação confiável. Então, orientar todos aqueles que trabalham com a gente a buscarem as fontes corretas de informação, fontes do governo, fontes de mídia confiável, esquecer aqueles videozinhos de WhatsApp que deixam todos preocupados e entram em pânico desnecessariamente. Então, um dos papéis que a gente tem é de ser um formador de opinião e passar isso de uma maneira muito assertiva para todos que estão em contato com a gente. Disponibilização de álcool gel um volume maior em mais lugares. Quais são os pontos que a gente tem hoje que podem ser, vamos dizer, pontos críticos? Então, alguns locais que são pontos críticos em um restaurante, que às vezes eles são negligenciados. Negligenciados eu digo, a gente nem lembra que eles existem como ponto de higienização. O próprio encosto da cadeira que você puxa enquanto você chega no restaurante e vai sentar. Então, todas essas áreas em que a gente pode eventualmente tocar com as mãos, elas estão sendo higienizadas a cada cliente que entra e utiliza aquele espaço. Então, cardápios, azeiteiros, todos os talheres, obviamente, utensílios vão para lavagem, mas todos aqueles utensílios que são fixos do ambiente, cardápio, máquina de cartão, porta-notas, tudo que pode eventualmente entrar em contato com o cliente passa por uma higienização com o álcool 70, que a gente já utiliza com uma frequência absurda nas nossas áreas de manipulação de alimentos. Eles passaram também a fazer parte do dia a dia da equipe de atendimento. Outra coisa também foi para a equipe de delivery. Então nós temos entregadores que estão sendo orientados a higienizar as maquinetas de cartão de crédito constantemente. Então a cada atendimento, a cada cliente atendido, eles levam um paninho com álcool 70, fazem a higienização da máquina, para que nosso cliente não toque numa superfície que tenha sido tocado por mais ninguém, para que ele não contamine a máquina e para que ele não seja contaminado. Essa é uma das medidas. A gente tomou várias internamente para que a nossa equipe também se sinta segura e possa vir trabalhar também com um menor risco de contaminação. Qual que é a nossa recomendação, né? Apesar de estarmos aqui, faz parte do nosso trabalho, a gente está aqui para que você fique aí, fique na sua casa,
fique onde for possível você ficar, longe de aglomerações. Se você quiser vir aos nossos restaurantes, à pizzaria, é possível atendê-lo, mas a gente recomenda que fique em casa mesmo. Peça pelo delivery, a gente tem o aplicativo, tem pelo telefone. Então, assim, há várias formas de você fazer pedido, não precisa ser só da gente, peça de qualquer outro restaurante que faça delivery, procure na internet, mantenha o circuito funcionando, né? Existem muitos empresários pequenos que têm uma pequena lanchonete, que às vezes vende só no almoço numa região de trabalho, e se está todo mundo em home office, ele praticamente não vai ter clientes para atender. Então pode ser que ele fique numa situação muito crítica. Procure saber se por acaso ele está vendendo um pouquinho, às vezes peça para ele te entregar uma marmita durante a semana, você vai ajudar muito nesse sentido, tá? O que nós mudamos também na nossa operação para que a gente, com esse enxugamento, né, que nós fizemos de recolher e de preservar o máximo das pessoas da nossa equipe, a gente está tirando a complexidade de alguns produtos que estão no nosso cardápio. Então aquele produto que requer um manuseio um pouco mais fresco, que deve ser preparado na hora, tem uma validade mais curta e precisa ser muito mais constante de ser manuseado e manipulado e preparado, a gente está tirando do cardápio nesse momento. Então, se a sua pizza preferida não estiver disponível no aplicativo ou se as nossas atendentes disserem que, olha, esse produto nós não temos no momento, entenda que é para fazer com que o maior número possível de pessoas estejam em casa. Então, esse é o nosso foco no momento, ter uma cozinha o mais eficiente possível. Então, nós temos um cardápio extremamente extenso, com várias opções, com todos os gostos a gente procura atender. E neste momento a gente vai fazer o mais básico possível para que a gente não precise de tanta gente trabalhando aqui. Então eu já peço desculpas de antemão se uma das suas pizzas preferidas não estiver disponível. Tá? Eu cortei algumas que eu amo muito, mas elas vão voltar com uma saúde bem legal para vocês depois, tá? De passar esse pandemônio que a gente está passando hoje. Faço aqui meu agradecimento a vocês pela colaboração.